Comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela tem alguns ingredientes. Então uma linguagem ela é composta de vários ingredientes. Que ingredientes são esses? Primeiro, as expressões faciais. O nosso rosto é capaz de fazer muitas expressões. Estou questionando algo. Estou alegre. Estou surpreso. E assim por diante. E essas expressões também servem para marcar o que eu estou falando. Quando eu faço assim com a sobrancelha, mexo a cabeça, então eu fui lá e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essas rugas que vão se formando no meu rosto e os movimentos de cabeça ajudam a marcar, a enfatizar o que eu estou falando. Então a face expressa emoções, enfatiza o que eu estou falando. E eu uso também para reagir ao interlocutor. Ele fala algo, eu falo, nossa, é isso que aconteceu? Então a minha cara também eu uso para reagir ao que está acontecendo. Aí existem as posturas. O que é postura? É ângulo entre partes do corpo. Quando eu faço isso, eu mudei a postura. Mudei a postura. Isso aqui, mudei a postura. Mudei a postura. Então a postura é outra linguagem muito importante. Principalmente quando eu estou conversando, se eu ficar para trás, é uma postura que não é de muita atenção, de muito interesse. Eu posso ficar assim, eu posso ficar assim. Então quando eu inclino, quando o ângulo entre o meu tórax e a minha perna é menor que 90 graus, eu estou inclinado na direção do interlocutor. E aí é um sinal que eu estou prestando atenção. Outra coisa é a orientação de corpo. É o ângulo entre a minha parte frontal e a pessoa. Eu estou a 0 grau de você que está me assistindo. Agora eu estou a 45. Agora eu estou a 90 graus. Então esse ângulo é importante também, porque se a pessoa está falando comigo, você está aí falando comigo e eu estou aqui, significa que eu não estou voltado para você, não estou interessado, não é uma boa postura, eu estou olhando outras coisas. Então eu oriento o meu corpo na sua direção, e o corpo eu posso orientar diferentes partes em diferentes direções. Eu posso voltar o meu tórax para você, mas olhar em outra direção. Então minha face foi orientada em outra direção. Então quando eu estou conversando com alguém, é melhor que eu me oriente, não precisa ser 0 grau frontal, pode ser um pouquinho assim, também é bom. Eu estou um pouco orientado para cá, mas também é bom. Então isso é orientação de corpo. Aí tem a gesticulação. Quando eu falo, eu acompanho o que eu estou falando com movimentos corporais. Significa envolvimento. Eu estou envolvido com aquilo que eu estou falando. Porque se eu falar só com a boca, eu estou envolvido com aquilo que eu estou falando, dá uma impressão de menos envolvimento do que quando eu acompanho o que eu estou dizendo com movimentos corporais. Corporais e com a face também. A face enfatiza, ela marca aquilo que eu estou falando. A outra coisa é a voz. Eu já estou usando a voz. Então a voz, eu modulo a voz, eu uso volume, falo mais alto, falo mais baixo, falo mais fino, falo mais grosso. Eu marco o que eu estou falando, foi lá e foi isso e aconteceu aquilo. Então existe uma melodia, um cantado daquelas coisas que eu estou dizendo, que também é muito útil para expressar o que eu estou sentindo. E quando eu sou ouvinte, eu oriento o corpo falante, eu uso uma postura na direção dele, eu faço movimentos de cabeça, de sim, sim, e uso a minha voz, eu fico audível. Então eu uso toda essa comunicação não verbal para dizer, estou te ouvindo, estou interessado, estou envolvido. Outra coisa é a distância. Se eu ficar muito longe da pessoa, a conversa fica fria, formal. Se eu ficar perto demais, fica muito íntima. Então as pessoas têm uma distância, que é chamada espaço pessoal, que é apropriado para conversas informais. Quando a conversa é íntima, eu fico mais perto. Quando a conversa é mais de negócios, eu fico um pouco mais longe, uma distância social. E quando eu estou falando com um auditório, com um grupo,
muitas pessoas estão a uma distância que é chamada distância pública. Então, dependendo da distância, eu posso ficar mais íntimo, mais formal com quem está me ouvindo. Eu posso, se eu errar a distância, a conversa fica formal. Se eu me aproximar demais, vira íntima. E vice-versa. Quando eu estou me sentindo íntimo, eu me aproximo. Quando eu estou numa conversa com um amigo, eu fico a uma distância que é chamada espaço pessoal, o espaço em torno do meu corpo e da pessoa. E quando é algo mais formal, negócios, uma distância que é chamada social, ou para falar para grupos, uma distância pública. Então essa é outra linguagem. Além disso, a minha aparência é uma linguagem, eu tenho que tomar cuidado. Então eu posso me vestir, depende da ocasião. Então a gente adota várias produções informais, para ir à praia, para uma reunião mais de negócios. Então existem trajes, maquiagens, cortes de cabelo, adornos apropriados para cada tipo de situação, para cada tipo de pessoa. A aparência então manda mensagens poderosas, eu tenho que cuidar dela dependendo de qual a pessoa que eu vá conversar. Então, em resumo, é assim, se eu quero conversar com alguém, se eu quero que a conversa seja produtiva, eu vou ter que arranjar um lugar apropriado, eu não vou ficar olhando tudo o que passa, muito menos para o celular, eu tenho que deixar de lado tudo para dar a mensagem, estou aqui para conversar com você. Eu tenho que, de preferência, sentar com o rosto na mesma altura que o rosto da pessoa. Se um estiver em pé e um estiver sentado, quebra um pouco o clima. Então isso tudo dá sinais, eu estou aqui para conversar, estou disponível, estou disposto a conversar com você e como ouvinte eu vou ficar bem reativo, eu não vou ficar um ouvinte mudo, eu vou ficar olhando para você, eu vou fazer gesto, vou concordar com a cabeça, eu vou apresentar expressões faciais, nossa, que chato, e vou ficar muito audível, nossa, sim, não. E enquanto falante eu vou também marcar o que eu estou dizendo com movimentos corporais, com expressões faciais, vou modular a minha voz, significa que eu estou envolvido, estou sentindo aquilo que eu estou falando, eu vou ficar a uma distância apropriada, eu vou orientar o meu corpo na sua direção, eu vou adotar uma postura de atenção. Se eu fizer isso aqui, significa que eu estou muito relaxado, eu não estou muito envolvido. Aqui é muito formal e aqui eu estou prestando um pouco mais de atenção em você. E aí eu vou olhar bastante para você, geralmente o ouvinte olha mais do que o falante, e vou acompanhar o que você está dizendo com sons, com movimentação de cabeça, com pequenos comentários. Então, esses são alguns elementos da comunicação não verbal que são muito importantes para quem vai conversar. Se eu não usar essa linguagem, a pessoa vai achar que eu não estou envolvido, não estou interessado, não estou prestando atenção, não estou dando crédito para ela. Então é isso. Grande abraço.